Olá amigos do canal Marcelo Bolinha Carnes. Hoje, cenário diferente, né? Um lugar bem diferente. Aliás, estou aqui no Tocantins, mais preciso em Araguaína, e vim trazer para vocês uma produção diferenciada de carne de boi, mas com muitos quesitos diferentes do que existe por aí. Sabor, maciez, marmoreio, nesse vídeo eu quero trazer tudo isso e muito mais. E aqui nessa luz do dia vai sair aquele churrasco. Carne produzida aqui na fazenda. Lenha de angico que já está ali tudo brasa, aquela brasa amarelinha que eu preciso. E lá a taboca. A taboca é onde fica aqueles bambus, né? 3 bambus ali, mais o para fechar ele. Vou assar um pouco da carne aqui no espeto também de bambu. O outro na corrente. E vamos lá então. Essa costela aqui, que é da parte da minga, eu tenho praticamente 6 quilos, tá gente? E eu vou fazer 2 assados dela. Então, primeiro, eu vou cortar para retirar então a primeira parte. A primeira parte vai ser feita aqui, ó, como eu comentei, na corrente, vai ser pendurada na taboca e vai ficar bom demais, tá? Então, vou ir aqui até onde a faca pode ir. E o outro pedaço eu vou desossar e fazer ele no espeto, né? Sabe que o espeto é que eu gosto bastante, né? Então, fazendo aqui um corte mais rápido. E olha aqui, meus amigos, ó. Olha o que já apareceu nesta carne aqui. Aquele vermelho, cor de carne, a gordurinha no meio e o tão procurado também marmoreio. Só que esse eu venho falar depois. Primeiro deixa eu já espetar, que a gente não pode perder mais tempo, né? Então, o pedaço menor vai já pro fogo. Primeiro pedaço vai pro fogo, pendurado na taboca já tá pronto, ó. A costela assim, a parte da minga. E agora, essa parte de cima, como ela tem mais carne, eu vou fazer ela em 3. Eu vou colocar no espeto, gente. Aí fica pronto mais rápido e com aquele sabor, né, de assado. Só que aqui, meus amigos, aqui eu vou retirar o osso, tá? Vou catar bem por cima a carne, que é fácil, eu desossa. E pego, ó, só a parte da minga com bastante marmoreio, né? Coisa linda, né, gente? E na outra parte, gente, na outra parte eu também vou tirar o osso, porém eu vou fazer ele mais inteiro, porque daí quero colocar inteiro no bambu. E o ossinho, é claro, né? O ossinho sempre sobra para aquele caldo, né? Sai o osso, ó, tá? E ficamos aqui com 2 pedaços. Esse primeiro vai inteiro aqui no espeto de bambu, assim, ó. Então vamos lá. Espetando. A rusticidade que também hoje é o nome de churrasco, né? O pedaço espetado já está pronto. Agora é sal nele e fogo. Enquanto os outros também tem que colocar sal e fogo. Deixa eu pegar um espeto mais fino para espetar esse aqui. Nossa, olha que coisa mais linda isso aqui, gente, ó. Só isso aqui já está aparecendo que é muito, mas muito macia mesmo.
e saborosa. Então vamos lá, colocar um espeto mais fino, né? E já vai tudo lá para a taboca que o fogo tá pronto, não podemos esperar mais, tá? Então aqui tá pronto, vou colocar mais um espeto e deixa eu puxar a taboca para cá. Agora sim, no lugar, vamos trazer a carne, né? Vou espetar outra, né? Tem um espeto mais fino. Tô acostumado com espeto de inox, né, pessoal? Mas aqui não, né? Estão bem para fora, então melhor era um espeto de bambu mesmo. Espeto de bambu mesmo, assim como manda a tradição aqui nessa região. Agora deixa eu lá pegar o sal. Vou usar aqui, pessoal, vou usar o sal triturado, que é o que a gente usa aqui na fazenda, que o pessoal usa aqui na fazenda, aliás, né? Para fazer a comida, para fazer assados, para fazer de tudo. Só falta essa daqui. Agora vamos lá, né? Agora deixa a caloria assar toda essa carne. E agora, pessoal, carne na brasa. Tem que cuidar porque tá, né? Tá no dia direto aqui, na sombra, mas tá bem quente, mas vem o vento, acaba não assando. E agora eu vou falar para vocês o porquê de estar aqui nesse lugar, aqui no Tocantins, o porquê de vir falar desta carne, mas principalmente a produção do modelo desta carne aqui. Eu já tive aqui alguns anos atrás e estou vindo pela segunda vez para fazer esse churrasco e também aprender muitas coisas com os pecuaristas que aqui estão e também falar o que é a raça Akaushi e também qual o significado da produção dessa propriedade para o consumidor, né, para a pessoa que gosta de fazer churrasco aqui no Brasil. Então, presta atenção no assunto que vem agora por diante. Bom, pessoal, como falei para vocês, a carne está no fogo, tá? Mas eu estou aqui tendo uma aula também do Ricardo sobre os bois que são criados aqui, que é da raça Akaushi. É da raça, é isso aí, é a raça, né? Porque eu já quase apanhei aqui já, porque eu falei de outras coisas aí, tá? Então, também uma grande explicação do que é o Wagyu. E depois de tudo isso, né, nós vamos comer. Então, Ricardo, eu gostaria que tu contasse para nós aí esse modelo que tu faz aqui de pecuária é um pouco diferente aqui em Araguaína e também o que é o Wagyu e o que é o Wagyu Akaushi que vocês queriam aqui. Então, tem uma confusão aí em cima do nome Wagyu como raça de gado. O Wagyu ele não é uma raça de gado, o Wagyu ele é um gado japonês. Então, o gado japonês nós temos 4 raças. A gente tem o Akaushi, o Kurogi, o Tankaku e o Mukaku. O que saiu do Japão na época, lá em 1992, foi o Kurogi e o Akaushi. Então nós só temos essas 2 raças que advêm do Wagyu, que é o gado do Japão. E esse modelo de pecuária que você está fazendo aqui, esse modelo diferente aqui, porque eu venho lá do Pampa, né, tchê? Faltou só o meu mate, eu queria tomar mate quente e não deixaram, queria que eu tome, como é que é o tereré que é gelado, não, quero tomar meu chimarrão, né? E aí,
A pecuária no Pampa, né, a gente olha de longe assim, aquela coisa assim, aquele capim, né? Aquelas gramíneas, aquelas leguminosas. No inverno agora a gente vê muito azevém e outras também, que predomina tudo verdinho, né? Mas aqui, como a gente mostrou no vídeo ali, vai mostrar agora também, existem muitas árvores, né? Árvores nativas e também vários tipos de capim e também muitas plantas que são nativas da região, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco isso aí para nós. Então, quando a gente partiu para a questão da carne, e a gente não está pensando só em fazer o boi gordo, a gente está pensando lá no finalzinho, lá do ciclo. E aí a gente começou a entender que a gente teria que trabalhar com a ciclicidade do ambiente, porque a gente queria 3 coisas que são os pilares aqui da nossa criação, que é uma carne com sabor, com marmoreio e com maciez. E onde buscar isso, né? Existem vários modelos aí disponíveis aí no mercado e a gente resolveu fazer nosso modelo próprio, que a gente denomina que é um sistema de produção da terra à boca, que é onde a gente pega toda a ciclicidade aqui da fazenda, a gente acompanha todo o processo industrial, a gente acompanha a venda e pós-venda. Para quê? Para que se algum desses setores aí eu tiver uma reclamação, eu tiver uma observação que seja de coisas boas, de coisas ruins, a gente possa intervir no processo. É legal, porque hoje algumas décadas já, né, foi feita pesquisa de mercado e mesmo a pesquisa de boca a boca no balcão da açougue ou de churrascarias, ou quem faz o seu churrasco em casa, ou mesmo quem come o seu bife, né, fala sempre em maciez. A carne tem que estar macia, a carne tem que estar molinha, né. Porém eu faço muitas viagens, né, a nível nacional, trabalhando com inúmeros projetos de carne e percebi que ao longo dessas 2 décadas que eu viajo, né, nesses inúmeros projetos de produção bovina que eu fui, já degustei, já comi, já cortei carnes muito macias, mas muito macias mesmo. Porém, o sabor, né, não é que seja desagradável, mas não é uma coisa, eu não tenho aquela minha lembrança gustativa que eu tenho lá no sul de comer uma boa carne de um churrasco, de maciez e sabor, tá? O marmoreio eu gosto sempre de falar ele assim meio que à parte, que o marmoreio foi uma coisa que foi procurada nas últimas décadas e não lá para trás, né? Então eu tenho na minha memória gustativa o sabor e a maciez ao mesmo tempo, tá? Porque é uma boa pecuária com boa comida aos animais, bom abate, todo o processo certo, né? Que eu tenho um sabor que é onde eu me identifico, que eu gosto dessa carne. A outra vez que eu estive aqui fazendo um trabalho com vocês, eu experimentei uma carne muito saborosa, mas muito saborosa mesmo, que é por isso que eu estou aqui. Já degustamos antes ali, né? Então já sei de novo que é o mesmo sabor e agora estamos assando ali nesse modelo aqui, ó, né? Nas taquaras, né? Que é bem da região aqui. E esse sabor que a carne de vocês tem, além de maciez, além do marmoreio, né? Que é uma característica da raça. Esse sabor, Ricardo, né? Muitos pecuaristas querem também saber sempre a carne tem que ser precoce, tem que estar macia, né? Mas o sabor, a minha principal palavra hoje nesse vídeo de hoje aqui é o sabor. Eu estou aqui atrás por causa do sabor da carne que vocês produzem. Essa parte aí de saborização da carne, o que a gente foi fazendo os testes e a gente percebeu que a gente não estava evoluindo. Então a gente fez confinamento, a gente fez semi-confinamento. E aí nós resolvemos não fazer nada disso e a gente resolveu ir para o pasto. E aí foi aonde nós encontramos o sabor da carne. É um pasto normal, convencional? Não. É um pasto que a gente tem a maturidade dele, a maturidade das plantas. Não é monocultura. Então a gente tem pasto com 4, 5 variedades de capim. A gente tem pasto com as leguminosas nativas. A gente tem toda uma pastagem com nativas, que aí eu tenho a questão de frutos, de flores. Então assim, a gente está num ambiente propício para que esse animal tenha uma alimentação diferenciada e que ele proporcione um sabor diferente lá no final. Nós trabalhamos hoje com no máximo, né, 0,6% de nutrição para esse animal. A gente não pode passar disso, porque daí a gente entraria num semi-confinamento e a gente tem por obrigação hoje, a gente encontrou esse sabor trabalhando entre 4% e 6% do peso vivo do animal em nutrição. O restante é a leguminosa, é o capim nativo, é o capim que a gente tem aí, que a gente trabalha com mombaça, braquiara, pânico,
Então a gente tem o medíocre, a gente tem essa variedade para dar esse sabor diferencial, que é o que a gente chama de terroir, que é o terroir da nossa casa. A gente não busca produzir uma carne igual, parecida, nada disso. A carne é a carne aqui de casa, aqui, o sabor é daqui de casa. Você falou há pouco sobre a questão do marmoreio. A gente não tem um foco em cima do marmoreio por ser uma raça japonesa, tá? A correlação de maciez com marmoreio ela é um pouco baixa. Às vezes as pessoas estão buscando demais o marmoreio, achando que vai amaciar a sua carne, e eu acho que isso tem que ser um pouco mais estudado no Brasil, um pouco mais difundido, para que a gente chegue num produto na gôndola e no consumidor um produto que vai trazer satisfação de estar comendo aquilo ali. Pessoal, já passou aqui 1h20, bem tranquilo, bem devagar, mas esses dois, pelo que eu olhei, já estão no ponto de virar. Já virei os dois, e aquela outra que está no gancho ali, vou dar uma baixada mais nela ainda para ela ficar mais perto do fogo agora. Que assim ela deu uma defumada, mas eu quero que asse. Então, aqui tá bom. E agora deixa, né? Deixa acontecer como tá acontecendo, porque essa daqui tem que ter paciência e deixar ela, ó, filé. Segura aí. Tava lá no campo falando antes, né, vendo o gado lá e tal. E aí eu vi um monte de gado ali, né, os gado gordo e tal, tu falou. E eu te perguntei, quando é que essa carne vai pro frigorífico, quando é que ela tá pronta? Aí tu falou, quando o gado tá maduro. Só um pouquinho, peraí, gado não é fruta, né, que amadurece. Como é que é esse negócio aí de o gado ficou pronto, o gado tá maduro, como é que é isso aí? Como a gente não tem um sistema fechado, a gente não consegue fazer o que se faz no confinamento num pasto. Então, esse animal, ele vem com uma evolução nutricional desde a desmama, e aí nós vamos separando isso por lotes, para que na fase que a gente chama na fase de amadurecimento, a gente perceba alguns pontos de equilíbrio nele ali, que é onde a gente olha a parte de peito, a parte de costela, a parte de inserção de cauda. Então, esses três fatores nos levam a ver que esse animal está com a maturidade para ir para o abate. Hoje nós trabalhamos também com a ultrassom de carcaça para que isso fique mais assertivo. Então hoje a gente só leva o animal para o frigorífico, ele não vai por idade e ele não vai por peso. Ele está indo ali por acabamento. Então a gente tem um padrão de acabamento que a gente tem que instituir isso daí dentro da fazenda, tem uma régua aí para ele ir pro abate. Boa. Viu, pessoal? Como é interessante viajar. E esse Brasil é muito grande, né? Muito amplo. E como a gente fala do Iapoque ao Chuí, né? Existem projetos de pecuária. E hoje estou aqui em Araguaína com um representante aqui do Wakaoshi que faz um belíssimo trabalho, o Ricardo, né? E vocês estão vendo as imagens aí do campo, né? Como tem as pastagens que são diferenciadas junto com o campo nativo e mais algumas coisas bem interessantes que ele falou, né? E agora o churrasquinho está ficando pronto. Então, Ricardo, muito obrigado por ter me apresentado aí, né, toda essa carne. E eu levo esse vídeo para vocês, pessoal. E se vocês puderem experimentar a carne do Wagyu Wakaoshi, vale muito a pena, viu? Tenho certeza que vão encontrar maciez, marmoreio e muito sabor. Então agora me acompanha ali que eu vou cortar e nós vamos degustar agora esse churrasquinho ali que tá ali, ó, né? No bambu, que tem outro nome, é o nome mesmo? Taboca. Que é o nome que chama de taboca, eu já me esqueci umas 3, 4 vezes. Mas assado ali no bambu, ou seja, na taboca. Então, vamos finalizar agora esse dia de conhecimento, né? E aproveitar então esse assado agora no final da tarde. Ficou pronto, né, pessoal? 2 horas e pouca, bem alto aqui. Dei uma baixada também um pouco, mas olha aí, ó. Valeu a pena todo esse tempo. Agora sim, vivente, olha aí, ó.
tirar por aqui. E agora a brincadeira, né? Como manda o dono da casa aqui, bem suculenta por dentro. Vamos cortar aqui e já começar porque como é produzido, né? A pasto, boa parte da gordura tem que vir junto na hora de comer. Faz favor, doutor Ricardo, vem cá. Primeiro pedaço aqui é pra ti. Olha aí, ó. É isso que eu queria? Corta fácil, né, gente? Então, se corta fácil. Agora aqui um pedaço bem gordinho, um para cada um. Bem gordinho, porque a gordura é produzida a pasto, né? Essa aqui é das boas. Tô certo ou tô errado, professor? Tá super certo. Que sabor! Bem, Ricardo. Então vamos finalizar aqui porque tem todo o pessoal da produção, ele também quer experimentar, estão vendo a gente comer e também querem, né? Eu vou cortar todo aqui, pessoal, porque já vamos finalizar esse vídeo, né? E mais uma vez aí, viajando por esse Brasil afora e descobrindo sabores de carnes diferentes em lugares diferentes. Porque aqui em Araguaína, né, Ricardo? Também tem cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço para todos, e aqui de Araguaína com o Ricardo, que a gente veio comer a carne do acaúcho. Está mais que aprovada. Maciez, sabor e muito equilíbrio com a natureza. Parabéns, meu amigo, de novo. E nós vamos continuar comendo, né? Uma pulmão eu tenho. Enviar com o braço assim. Não sai. Deixa quieto.